Você está preparado para ouvir o que Deus tem para falar hoje? Está mesmo? Então olhe para o irmãozinho que está de lado e fala assim: segura na cadeira, porque Deus vai balançar esse lugar. Glória a Deus. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor para todos sempre. A igreja do Senhor Jesus pode aplaudir. Entende uma coisa? Em velório a gente também aprende as coisas. Eu aprendi uma coisa no velório, nunca mais esqueci: que quando a gente bate palma assim, é quando a gente chega na casa de alguém. Mas quando é para o Senhor, é assim, é lá em cima. Glória a Deus. Aleluia. Prazer, queridos, poder estar com vocês aqui. É mais uma oportunidade na casa do Senhor, falando com o povo de Deus, falando com a joia mais rara que tem na face da terra, chamado Igreja de Cristo. E quando eu digo Igreja de Cristo, não estou me falando sobre a denominação nossa, que aliás tem um nome maravilhoso: Igreja de Cristo. Não é igreja de F. Neto, não é a igreja de fulano ou de cicrano, é a igreja, não é a igreja de Elias, é a igreja de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É a segunda vez que eu prego nesse dia de hoje, nesse domingo, e eu vou estar no mesmo tema, porque se há uma coisa que eu gosto é de falar sobre a igreja do Senhor Jesus, esta obra-prima que foi pago um alto preço por ela. E nessa noite aqui eu vim para despertar você, de trazer a consciência a você do que você é, qual é o teu papel nesse corpo, neste organismo, viu? Porque a igreja não é uma organização. Organizações quebram, organizações entram em falência, mas organismo vivo se multiplica. Isto é a igreja do Senhor Jesus. Perguntaram para mim uma vez: a igreja de Cristo é pentecostal? Eu falei: olha, se pentecostal é da glória a Deus, se pentecostal se você achar que pentecostal é sair pulando de banco em banco, talvez a gente não seja. Mas se for pentecostal, for dar glória a Deus, for dizer aleluia, for glorificar o nome do Senhor, e quando o vaso enche, transborda e fala em língua, nós somos. Até porque para pregar para a igreja, eu até que gosto, sabe? Às vezes eu falo para minha mulher lá em casa: amor, eu queria ser aqueles pregadores que falam bem calminho, bem suavezinho, né? Para não machucar os ouvidos dos irmãos. Mas, gente, eu não sei por que eu não consigo. Talvez seja porque eu sou cearense. Eu sou cearense, e cearense fala assim, sei lá por quê. Mas vamos lá. O tema desta palavra dessa noite é a importância da igreja de Cristo na terra. A importância da igreja de Cristo na terra. E nós vamos entender. Por isso que eu perguntei para você se você estava preparado para ouvir o que Deus tem para você nessa noite. Já adianta você, é coisa boa. Quem gosta de coisa boa aí, diga glória a Deus. Porque se você não gostar de coisa boa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você não gostar de coisa boa, você está com algum problema na alma. É igual gente que não gosta de pudim. Eu acho que tem algum problema. Eu amo pudim. Eu estava lá no Rio Grande do Norte, quando eu fui para participar e cantar no hino da Igreja de Cristo, nesses 92 anos, e eu estava na cidade de Itaú, lá, e aí eu estava pregando, e eu fui ler um versículo, e eu disse assim: olha, esse versículo a gente tem que ler como quem come pudim, devagarinho, sentindo o gosto, de tão gostoso que é. Aí no dia seguinte, pastor Mailton me convidou para ir almoçar na casa dele. Aí quando eu cheguei lá, imagina o que a esposa dele tinha feito para mim? Tá vendo? Pudim. Aí eu falei para ela: quando eu vier pregar aqui de novo, vou dizer que a gente tem que ler o versículo como quem come baião de dois. A importância da igreja de Cristo na terra. E eu não poderia deixar de começar citando Mateus 16:18. Mateus 16:18, só a frase que diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repito: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E deixa eu lhes dizer que quem disse isso não foi Paulo.
Quem disse isso não foi Mateus. Quem disse isso não foi nenhum dos discípulos. Quem disse isso não foi nenhum homem da terra. Quem disse isso foi o dono da igreja que pagou um preço por ela. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem uma conversa com os discípulos e ele faz mesmo que uma pesquisa ali no grupo. Ele fala: o que estão falando por aí sobre mim? O que estão falando? O que está rolando aí no Instagram sobre mim? O que está rolando aí nas redes sociais? O que está rolando, se fosse hoje, né, seria isso? O que estão dizendo aí sobre mim? E aí teve até a ideia de reencarnação. Estão dizendo que tu é Elias que reencarnou, está dizendo. Não interessa o que eles estão dizendo, eu quero saber vocês. O que vocês têm para me dizer? Aí Pedro olha para Jesus e fala assim: tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus olha para Pedro, o pescador. Pedrão era sanguinário, Pedro não era fácil não, Pedro era bravo. Aí Jesus fala assim: Pedro, desculpa aí, se fosse em São Paulo, Jesus fosse paulista, ele teria dito: desculpa aí. Fosse no Ceará, ele teria dito: macho, desculpa aí. Mas não foi, isso não saiu de você, isso foi o meu Pai que está nos céus que te manifestou isso, que te mostrou isso. Agora eu vou dizer uma coisa para você: tu és Pedro, ou Petros, pequenos pedaços de pedra, mas sob esta pedra, ele próprio, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós estamos vivendo agora, pastores, irmãos e irmãs, uma época em que a igreja está sendo atacada, e não se assuste, era para ser assim, vai ser assim. Satanás sabe que Jesus está perto de voltar, e ele vai fazer tudo para tentar descaracterizar a igreja, mas nós já dizemos há milhões de anos, a igreja diz: ele se levanta, mas levanta para cair. Vivemos em dias que muitos dizem: eu creio em Deus. Dizer que crê em Deus, todo mundo diz, pode dizer, mas as pessoas assim: eu creio em Deus, mas eu não preciso da igreja. Eu creio em Deus, mas eu não preciso da igreja. Mas essa frase revela um grande engano espiritual, porque a igreja não é uma invenção humana. Não foram homens que inventaram a igreja, ela é um projeto eterno de Deus. Vai entendendo? A igreja não foi inventada pelo homem, não foi criada pelo homem, ela foi sonhada por Deus e criada por Jesus. A igreja é o corpo vivo de Deus ou de Cristo andando na terra. Quando você está andando pelas ruas, quando você entrar amanhã no teu trabalho, quando você entrar amanhã na tua escola, quando você entrar amanhã na tua rua, é o corpo de Cristo, parte dele, que está entrando naquele local. Ela é um instrumento que Deus escolheu para manifestar a sua glória na terra. Isto é a igreja. Quem despreza a igreja, despreza aquilo pelo qual Cristo morreu para salvar. Quando uma pessoa despreza a igreja, ela está desprezando a coisa mais cara que custou para Deus. Quando ele não deu anjo, nem arcanjo, nem querubins, ele deu aquilo que João não teve vocabulário para explicar isso. Ele se perdeu nas palavras. Ele disse: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje tem gente que diz: eu amo a Jesus, mas não preciso da igreja. Tudo isso é estratégia do diabo. Eu amo a Jesus, eu continuo sendo crente, mas eu não preciso da igreja. Mas isso é impossível, porque não dá, por exemplo, para amar a cabeça e odiar o corpo. É que eu vou amar a cabeça e eu vou odiar o corpo? Como é que eu vou amar o noivo e eu vou desrespeitar a noiva? Isso não tem cabimento. Você vai num casamento, você ama o noivo, você fala bem do noivo, mas você xinga a noiva. Isso não tem sentido. Meus irmãos, a igreja não é um prédio, a igreja, ela não é uma placa, a igreja é o corpo vivo de Cristo andando aqui na terra. E quando eu falo a igreja, eu estou falando de você. Quando eu falo a igreja, eu estou falando de você. Eu não estou falando desse prédio, por bonito que ele seja, a arquitetura dele. Eu estou falando de você, meu amado irmão. Aleluia! É de você. E eu vim dizer hoje, né, para você nessa noite: quem se afasta da igreja começa a morrer espiritualmente. É isso que o diabo quer. Hoje você vê pessoas dizendo: sair do sistema, sair do sistema.
se afasta da igreja. Quem se afasta da igreja começa a morrer espiritualmente. Bateria fora do carro, o que acontece? No começo vai que vai, né? Tira a bateria ali, coloca uma lâmpada nela, acende, belezinha. Mas volta lá uma hora depois para você ver o que é que acontece. Então o primeiro tópico dessa palavra dessa noite: a igreja é um projeto divino e não humano. Efésios 3:10 diz assim: para que agora pela igreja, não é pelas bolsas de valores do mundo, porque elas quebram. Não é pelos conglomerados empresariais que o mundo tem, porque eles quebram. Lembram de alguns? Lembram de alguns? Tinha alguns há uns anos atrás, já que ele falou de coisa do passado, né? Como é que era? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança para merindos continua numa boa. Continua não. Quebrou, faliu. A Mesbla era uma grande empresa, faliu. Quem já fez compra no Mapping? Era uma loja grande, faliu. As empresas vão falindo. Então Deus não escolhe o dinheiro do Elon Musk, não é isso não. Agora é pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. A igreja não nasceu na terra, ela nasceu no coração de Deus. Estou falando da igreja de Cristo. Não foi criada por homens, foi estabelecida pelo próprio Cristo. É por isso que ninguém quebra a igreja. Quando ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é porque ele sabia que o inferno viria contra a igreja, mas ele pode vir quente, que a igreja do Senhor Jesus está fervendo. Esta é a realidade. Meus amados irmãos, eu vejo hoje, porque a gente não quer ver, mas a gente acaba sendo levado a ver pessoas falando tão mal da igreja, falando horrores da igreja. Agora o crente que ouve isso e ainda ajuda a falar, é como ouvir falar da mãe e dizer que a mãe realmente não vale nada. Pode não valer para os outros, mas é a sua mãe, e não é porque uma mãe mata o seu filho que todas as demais mães são iguais. Não é porque um pastor ou pseudo-pastor levantou um escândalo lá que todos os pastores são da mesma forma. Não. E olha, o Senhor está permitindo, porque Jesus está voltando. Ele vai sanear o altar, ele vai passar o seu rodo, porque a igreja é dele, mas ninguém quebra a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão. Jesus disse: eu edificarei. Ou seja, ele é o fundador, sustentador e cabeça da igreja. Ele é o fundador, sustentador e cabeça da igreja. E essa cabeça, pensa bem, essa cabeça não tem a mente de Freud, essa cabeça não tem a mente do Google, essa cabeça tem a mente do céu. Sabe o que vai acontecer amanhã? Sabe o que vem pela frente? E feliz é a igreja que assiste o jornal de amanhã chamado Bíblia. Aleluia! Se Deus valoriza a igreja, como podemos tratá-la como algo opcional? A igreja não é opcional, a igreja é a saída. Segundo ponto, a igreja é o corpo de Cristo na terra. Olha o que Paulo escreveu à igreja de Corinto no capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Ora, se fosse em Portugal diria ora pois. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Aleluia. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Olha que privilégio, irmãos. Olha, não tem coisa mais triste do que um crente triste, né? E o diabo aplaude. Ora, se Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, nós somos os membros. Cada pessoa tem uma função. Ninguém é inútil dentro da igreja. Cada um recebeu talentos. Ele fez como ele quis. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. Mas a mensagem foi igual para todos: vão lá e negociem. Negociem. O que é negociar? Eu sou comerciante. E o meu cliente, eu falo, é tanto, ele fala, dá para deixar por tanto. Quanto que é? É 220, dá para deixar por 200.
Eu digo, não, então nem você e nem eu, 210. Estamos negociando. Vão lá e negociem. Cada pessoa tem uma função e recebeu um talento. Não há um só crente dentro do corpo, um só membro dentro do corpo que não tem a função. Numa analogia com o nosso corpo, tudo aqui tem função. Alguns a gente não sabe por quê. Você sabe por que você tem pestanas? Deve ser para quando se molha aqui, a água não descer. Sei lá para que é. As mulheres vão lá e arrancam, né? E pinta. Tudo no corpo tem uma função. No corpo de Cristo, ninguém é inútil, ninguém é indispensável no corpo. Um corpo sem membros não funciona, mas membros fora do corpo, o que acontece? Morrem. Um corpo sem membros não é um corpo, não tem como. Mas membros fora do corpo, o que acontece? Eles morrem. Crente isolado enfraquece. E eu vou dizer por quê, você sabe disso. Enfraquecem, e eu pergunto para você: peixe fora d'água, o que acontece com ele? Responda para mim, me ajuda a pregar. Peixe fora d'água, o que acontece com ele? Você já viu um peixinho fora d'água? Eu nunca vi peixe fora d'água vivendo. Peixe fora d'água começa a se debater, começa a se bater e ele morre. Eu perguntaria a você: brasa fora do fogo, o que acontece? Não ouvi. O que acontece? E crente fora da igreja, o que acontece? Esfria, né? Morre, começa com conversa. Olha, eu não venho para a igreja, mas eu oro no meu quarto, eu leio a Bíblia uma semana só, no máximo. Depois, com a competição que nós temos hoje dos TikTok da vida, que são pequenos vídeos, e irmãos, eu tenho falado isso na igreja, eu tenho falado isso nas minhas palestras, nas minhas pregações, para chamar a atenção das pessoas. Esses vídeos de 1 minuto, né? Esses vídeos pequenininhos, eles são feitos como droga, porque quando você assiste você ativa um sistema que libera dopamina, é aquilo que deixa dopado, é isso mesmo. Aí você quer mais um, e você, quando você menos espera, de minuto em minuto, você está 3, 4 horas vendo aquilo, e o nível de dopamina vai crescendo, e você quer cada vez mais. Aí quando você pensa em vir para o culto e ouvir um pastor pregar 40 minutos, o diabo diz na sua mente: é muito tempo. Como é que você vai ouvir um homem falar 40 minutos? Não vai conseguir assimilar, porque a tua mente está sendo preparada para você assistir pequenos vídeos de 1 minuto. Só que de 1 minuto em 1 minuto, hoje em média as pessoas ficam 4 horas. No Brasil, ficam 4 horas na tela de um computador, de um celular. Antigamente a gente dizia: deixa o computador na sala. Hoje cada menino tem um celular na mão. E antigamente a gente pensava: meu filho está no quarto, está seguro. Hoje talvez seja o lugar mais perigoso. Ele está no quarto com porta fechada e aberta, e a janela aberta para toda a malignidade que o mundo tem para oferecer. Até os casais estão namorando menos. Talvez se eu falar isso aqui, alguns homens vão dizer: ô Jesus, fala. Fala, Jesus. Antigamente os casais iam deitar e tinha tempo para namorar antes de dormir. Mas hoje as mulheres ficam naquele joguinho, e a gente dorme. Aí no dia seguinte vão concluir o joguinho, a gente dorme. A gente dorme. E ela: estou quase terminando, estou terminando a última fase. Só que na última fase dela a gente está na primeira fase do sono. Não rola mais nada, né? Crente fora da igreja esfria. Crente conectado cresce, aleluia. Crente conectado cresce. Crente envolvido frutifica, aleluia. Vou dizer: crente conectado na igreja, no corpo, membro no corpo, a cabeça é sadia, a circulação é boa, então o membro está bem, as pernas desse corpo andam bem. Essa semana eu dei uma palestra, e agora me lembrei disso, no Instituto Arnaldo Faria. Sabe que eu dou uma palestra toda quinta-feira, e essa semana eu falei das pernas, e agora me lembro disso, que eu dizia para aqueles idosos que vão ali, 250, 300 idosos que vão para se aposentar, e eu falei sobre as pernas, e eu disse: olha, você sabia que daqui para cima, uma pessoa de 70 quilos carrega o peso de um saco de cimento? 70% do seu peso está da cintura para cima.
E então por isso que você tem que cuidar das pernas, porque a saúde está nas pernas, e o corpo de Cristo é um corpo que tem pernas fortes, aleluia. Terceiro ponto, a igreja é o lugar de crescimento espiritual. Olha o que diz Atos no capítulo 2, versículo 42, tão conhecido: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar, irmão? É hoje, é amanhã, é semana que vem, é mês que vem, é ano que vem. Eu chego aqui e eu olho aqueles veteranos ali de cabelo branco, aqueles veteranos que estão ali há 50 anos nesta igreja. Quantas lutas eles já enfrentaram, quantos problemas já vieram, mas eles estão ali até o último dia, quando o Senhor chamar a senha deles. Isso é perseverar. E a igreja primitiva perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja de Cristo no Brasil, essa nossa igreja militante, se há uma coisa que nela não abre mão, é da Bíblia, é da doutrina bíblica. Antigamente, quando eu fiquei muitos anos no rádio e eu terminava o programa e eu dizia assim: nesse final de semana procura uma igreja mais próxima da sua casa. Até que um dia um ouvinte me corrigiu, aí o ouvinte me disse assim: Neto, eu dizia assim: nesse final de semana procura uma igreja mais próxima da sua casa. O ouvinte falou assim: não, Neto, não fala mais isso não, porque não dá mais para procurar a igreja mais próxima. E ele tinha razão. Hoje eu digo assim: procura a igreja mais próxima da Bíblia Sagrada, independentemente da distância que esteja na sua casa. A igreja primitiva perseverava, estava ali na doutrina dos apóstolos. O que aconteceu com ela? Ela vivia na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Esta igreja, quando orava, irmãos, o chão tremia. O chão tremia quando eles oravam. Quando vinha um problema, eles não iam buscar ajuda em outro lugar, eles iam para o joelho. O líder Pedro foi preso, estava na cadeia. O que esta igreja primitiva fez? Reuniram numa casa, fecharam a porta e foram orar. Senhor, liberta Pedro. E enquanto eles oravam, Deus manda um vento forte, porque quando a igreja ora, quando a terra entra em oração, o céu entra em ação. E aí Deus liberta aquele apóstolo. De repente ele bate na porta. Quando ouvem a voz dele, não querem acreditar. Quando a igreja ora, meu irmão, milagres acontecem. Aí o diabo faz tudo para a igreja não orar. Um monte de igreja não tem mais nem culto de oração. Círculo de oração. Antigamente, você quer ver o show das poderosas? São as irmãs do círculo de oração. As irmãzinhas de calo no joelho, os homens trabalhando, os homens correndo para trazer o pão para casa, e as irmãzinhas do coque, as irmãzinhas do joelho calejado, vêm para a igreja para orar pelo pastor, para orar pelos pastores, para orar pelas famílias. E enquanto elas oram, Deus age na vida dos homens que estão trabalhando. Uma vez lá na igreja, nós vamos fazer 25 anos esse ano. Uma vez as irmãs estavam orando e de repente não tinha ninguém tocando, não tinha nem um músico lá, e elas ouviram som de harpas. Anjos do Senhor. Mas muitas igrejas não tem mais o círculo de oração. Igreja que ora é igreja que cresce, aleluia. E o crescimento espiritual não acontece no isolamento. Ele acontece na comunhão, ele acontece no andar junto, ele acontece no culto, ele acontece na adoração conjunta da igreja. Quem se afasta da igreja esfria, meus irmãos. Quem permanece amadurece, e quem se entrega cresce. Cresce, é isso mesmo, mas é entregar mesmo. Sabe o que é entregar? É se desarmar. Porque que quando a polícia... Eu tenho uma cena que eu digo: eita Jesus, faz assim mesmo. Eu vinha para a igreja um tempo desse, aí tinha uns meninos, a polícia encostou eles no muro, e aí eles já vão de mão levantar. E aí não senhor, sim senhor, sim senhor, é tudo senhor. Em casa não fala senhor com o pai, nem que queira. Mas para a polícia, tá trabalhando? Não senhor. Usa droga? Não senhor. Sim senhor, sim senhor. Mas eles levantam a mão. Por que levanta a mão? Para dizer assim: estou desarmado.
Quando nós nos entregamos diante do Senhor, nós nos entregamos, nós nos desarmamos. Não é nossa agenda que vale, não é nossa vontade que vale, tudo é dele, para ele são todas as coisas. Aleluia, aleluia. A missão da igreja é evangelizar, discipular, transformar vidas. Agora entende uma coisa: Deus não enviou anjos para fazer isso, mas Ele enviou a igreja, pastor Elias. Ele envia a igreja para fazer isso. Olha que coisa interessante: a igreja é luz, a igreja é luz no meio das trevas e sal da terra. Agora uma coisa me chama muita atenção, porque ela é uma voz profética para esse mundo. Lá em João no capítulo 8, não vou ler devido ao tempo, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas quando ele chega em Mateus, lá pelo capítulo 5, acho que lá no capítulo 5, ele diz que a igreja é a luz do mundo. É interessante isso, mas antes que ele diga que a igreja é a luz do mundo, ele diz que a igreja é o sal da terra. O que é o sal? Se eu for na sua casa, você fizer uma comida lá, uma sopa, um barrão de 2, você fizer, colocar cheiro verde, colocar tudo, mas não colocar sal, não tem graça. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Só precisa tomar cuidado para não perder o valor, porque se ele se tornar insípido, não vale para nada. E é isso que o diabo quer, só serve para ser pisado pelos homens. Agora, depois de dizer que nós somos o sal, que conserva, que dá sabor, aí ele diz que nós somos a luz do mundo. E interessante uma coisa, ele dá uma metáfora aqui, usando duas situações. Ele diz assim, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da cama. Não, isso não faz sentido. Coloca no velador, na parte mais alta. Por que essas luzes estão lá em cima? Coloca na parte mais alta, para que aqueles que entrarem na casa sejam iluminadas por esta candeia. E ele diz também o seguinte: ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então ele termina dizendo o seguinte: então façam, é ordem imperativa, façam a vossa luz brilhar entre os homens. Deixa eu dizer, meu irmão, a igreja de Jesus no Brasil, ela precisa se levantar. Ainda muita gente está dormindo, mas Deus tem levantado a igreja em lugares que eu não entro, que você não entra, mas sempre tem gente lá. Esse dia conversando com uma pessoa, porque a gente fala muito mal da Rede Globo, mas uma pessoa disse assim: pastor, tem culto diariamente dentro da Globo, de crentes que trabalham lá. Deus, eu não conseguiria entrar, mas Deus levanta lá. Eu não conseguiria entrar no meio dos atletas, mas Deus levanta os atletas de Cristo para falar de Jesus e ganhar vidas lá. Quando eu ouço dizer que um cantor famoso, uma pessoa famosa da mídia se converteu, eu vibro para que seja verdade, porque Deus vai usar a vida dele para chegar em outros. É a igreja, meu irmão, e o Senhor está dizendo: vocês não podem ficar debaixo da cama. Eu não sou a favor que pastores sejam políticos, porque é rebaixar o nosso cargo, né? Pastor vai se candidatar, é igual Billy Graham, que Billy Graham recebeu um convite pelo Partido Democrata dos Estados Unidos para que ele fosse candidato a presidente da República Americana, e ele mandou uma resposta dizendo assim: agradeço pela deferência no meu nome, mas eu gostaria de dizer aos senhores que eu não posso ser rebaixado de cargo, eu já sou embaixador do céu. Então eu não concordo que pastores sejam políticos, porque vai rebaixar o cargo, mas um irmão da igreja que não é pastor, que não tem função eclesiástica, pode ser, e quando chega lá, ele não se corrompa. Esta é a verdade. A igreja é sal da terra, é luz do mundo. Você não foi chamado apenas para assistir cultos, você foi chamado para fazer parte dessa missão, meu irmão. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. Assistir culto qualquer um assiste. Isso é coisa de religioso. Vai na missa, vai no culto, vai não sei lá onde. Agora, crentes, eles não foram chamados para isso, foram chamados para fazer parte de uma missão. Qual é a missão? Pregar o evangelho a toda criatura, é emprestar a boca, as mãos, os pés para Jesus. Para a gente começar a concluir, porque meu tempo já está indo embora. A igreja é a noiva de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. A noiva é uma coisa linda, não é não? Toda noiva no dia do casamento está muito linda. Ela chama atenção. Ela veste uma roupa que ela não vestiu em nenhum outro dia da sua vida. O noivo, tadinho, fica lá na frente suando, né? Tem uns que até desmaiam. Mas quando toca aquela musiquinha,
todo mundo levanta, né? E aí lá vem ela, exuberante, roupa branca, coisa linda, né? Ela vem lá. Você, eu, a igreja, é a noiva de Cristo, aleluia. Olha o que diz Efésios, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 25. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A igreja não é apenas corpo, irmão, a igreja é noiva. E vai chegar o dia do casamento. Você crê nisso? Está preparado para isso? Existe um relacionamento de amor entre Cristo e a igreja que ninguém pode quebrar. Ele disse: eu vou construir, eu vou edificar a minha igreja, a minha noiva, e vai chegar o dia do casamento glorioso, quando a Bíblia diz assim: ao esturgir da última trombeta, Deus enviará os seus anjos e recolherá os seus escolhidos em todos os cantos e quadrantes do mundo inteiro. E Paulo diz assim: eu vou dizer um mistério. Quando se fala vou dizer um mistério, deixou de ser mistério. Ele diz assim: eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas ao esturgir da última trombeta, Deus enviará os seus anjos, escolherá, levantará os seus escolhidos, os que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois vocês, nós que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e estaremos para sempre com o Senhor, aleluia. Para sempre existe um relacionamento de amor entre Cristo e a igreja, e Jesus voltará não por uma instituição, ele voltará por uma noiva preparada. Está preparado para encontrar com o noivo? Está preparado? Então precisamos viver em santidade. Viver em santidade, como o diabo engana as pessoas, achar que viver em santidade é só o exterior, viver em santidade é só o estereotipo. Nada disso. A igreja não é perfeita, isso é verdade, mas é de Cristo. Então não mexa com ela. Ela não é perfeita, mas ela é de Cristo. Então ninguém mexa com ela. Ela é composta, não é composta por anjos, mas de pessoas em transformação. Aqui é o lugar onde não se encontra perfeição, mas é o lugar que Deus usa para aperfeiçoar pessoas. Não é interessante a forma como Deus trabalha? A forma como Ele trabalha? Então Deus tem colocado no meu coração, meus amados irmãos, que eu levante, que eu diga a você, igreja: levante a sua cabeça. Você é filho de rei, você é filho de rei. Filho de rei é príncipe, filho de rei é princesa. Você pertence a um reino. Levante a sua cabeça. Quem ama a Cristo ama a sua igreja. Quem honra a igreja honra o próprio Cristo. Esta é a grande realidade. Nós fazemos parte deste corpo. Então guarda esta palavra para o seu coração. A igreja não é perfeita, mas é o lugar onde Deus aperfeiçoa pessoas. É aqui, é aqui. Não cai na voz do inimigo de achar que você não precisa de igreja, não precisa de pastor. Agora eu vou te falar uma coisa: só Deus para dar força para os pastores, viu? Esse dia um pastor contou uma história, e às vezes esse indivíduo depois sai ainda da igreja. O pastor estava dormindo, sabe aquela hora do sono bom, rapaz, 3 horas da manhã, sono REM lá, sono profundo, né? O pastor está dormindo, o telefone toca. Era um irmão da igreja. Ô meu irmão, que foi, irmão, que está acontecendo? Pastor, queria que o senhor fizesse uma oração por mim. Mas qual é o problema, meu irmão? Eu não estou conseguindo dormir, pastor. Eu não estou conseguindo dormir. Ora por mim, pastor, para me dormir. Aí o pastor: Jesus, abençoa meu irmão. O Senhor manda o sono para ele. Dia seguinte o irmão encontrou com o pastor, disse: pastor, depois daquela oração dormi que nem um bebê. E o pastor disse: eu não consegui mais dormir. Não consegui mais dormir. Esses tempos lá na igreja chegou um garotinho para mim e falou assim: pastor, ora pelo meu joelho, pastor, que eu caí, ralei o joelho. Aí eu pus a mão no joelho dele e orei pelo joelho dele. A irmãzinha dele que estava de lado, ela disse: ele queria que eu orasse também. Aí ela disse: pastor, ora por mim, porque eu estou cheia de piolho, pastor. Eu nunca fiz uma oração para matar piolho, irmãos.
Aí eu pus a mão na cabeça dela e eu falei: oh Jesus, mata esses piolhos em nome de Jesus. Nós pastores passamos por isso. Então nos ame a igreja do Senhor Jesus, porque ela é a noiva de Cristo. Ela está sendo edificada pelo Senhor. É melhor estar aqui dentro da arca. Escuta o que eu vou te falar. É melhor estar dentro da arca, sentindo o cheiro de fezes de animais, do que estar lá fora e quando o dilúvio vier, levar você. Mas na igreja tem... você quer chegar num hospital e achar gente pulando de saúde? Você vai achar gente em recuperação, e alguns nem se recuperarão, porque morrerão. Então a igreja não é o lugar de achar gente perfeita, mas é o lugar que trata vidas de pessoas, e você foi chamado para ajudar nesse tratamento. Deus trabalha com homens e mulheres, assim como trabalha comigo, com você. Ele nos deu talentos. Então, Igreja de Cristo de Guarujá, Vicente de Carvalho, levante a sua cabeça, porque Deus vai sacudir esta instituição, Igreja de Cristo em São Paulo. Você crê nisto? Você crê nisto? Deus tem dito ao meu coração: as igrejas da capital, as duas, agora 3, que pararam no tempo 50 anos, o Senhor está levantando, o Senhor está fazendo esta igreja ir para o trilho que Ele sempre quis, e ela vai no trilho, e o Senhor não vai deixar descarrilar, porque ela não vai como Maria Fumaça, ela vai como trem-bala, porque Jesus está voltando e tem muita gente para ouvir falar de Jesus. Você crê nisso? Então que o Senhor Jesus abençoe a você. Meu tempo já foi. Abençoe a você, abençoe sua família, abençoe sua casa, e saia daqui se sentindo a pessoa mais privilegiada na face da terra. Eu dizia hoje de manhã, na ministração de hoje de manhã: quando você entrar amanhã naquela empresa lá que você trabalha, quando você entrar lá amanhã, a pessoa mais importante que vai entrar lá, a menos que o patrão sirva a Deus também, mas se não, a pessoa mais importante, quem vai trabalhar amanhã? Amanhã é segunda-feira, você nem precisa ir. Sabia que tem crente que na segunda-feira, estava conversando com uma pessoa, falou que segunda-feira é o dia que mais pessoas vão no médico, sem estar doente. Vou dizer uma coisa a você, como pastor: um crente que vai no pronto-socorro, na UPA, no médico na segunda-feira, buscar um atestado falso, porque não quer ir trabalhar, vai lá mentir, inventar uma doença, não merece ter o emprego que Deus deu. Você está entendendo? Porque quando quer o emprego, vem aqui, pede oração, nós oramos, Deus abre as portas. Essa é a verdade. Aí vai lá dizer que está mentindo. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Mas amanhã, quando você entrar na empresa, a pessoa mais importante estará entrando lá. É um filho de Deus, é uma filha de Deus. E quando você entrar, anjos entrarão com você. Quando você sair hoje aqui e você pôr o pé na rua que você mora, a pessoa mais importante da rua está chegando. Diga: sou eu, sou filho de rei, sou filho de rei. Aleluia. Então aplauda a Ele lá em cima. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Elias, devolvo a Vossa Senhoria o microfone.